Guerreiros do Senhor, graça e paz. Mais uma tarde de meditação, de reflexão da palavra de Deus. Eu tenho plena certeza que Deus sempre tem uma resposta para os anseios da nossa alma. Nessa tarde, como é que você está? Por onde você anda? A gente tem assim meditado na palavra de Deus e a gente vê como é que Deus ele age nos detalhes, nos pequenos detalhes. Lá no livro de Números capítulo 13, quando Moisés mandou o povo, os 12 príncipes, ou os 12 líderes, espiar a terra. Esse termo espiar a terra não é um termo espiar. É justamente, sabe o que é? Passear. Ou é passear o termo, não é espiar. O termo é passear na terra. O que Deus ele faz com a gente, irmãos, ele faz de forma completa. Você pode às vezes não entender. A gente só pode entender as coisas de Deus quando a gente busca uma intimidade com Ele. E o povo, e você vai ler no texto de Números capítulo 13, que Moisés ele passa para aqueles 12 homens o seguinte: veja como a terra é, se é boa ou é ruim, veja os moradores. Você pode ler o texto. Ele detalha o que ele quer no relatório. Até então, irmãos, o povo realmente viu, anotou, ainda trouxe um cacho de uva da terra para Moisés ver o tamanho do fruto. Só que até então, do relatório, os 12 estavam explicando o que tinha acontecido. De repente, os 10 disseram: também vimos os Enaquins, os filhos de Enaque, como gigantes e nós como gafanhotos. Meu irmão, nunca se esqueça que maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que luta contra nós. No deserto, Deus ele falava com Moisés acerca das 10 pragas, mas o povo não via o que Deus falava com Moisés. E no Egito, o povo era escravo e ficou 430 anos no Egito. Irmãos, o teu tempo de permanência, aonde você está e vivendo como está, existe um Deus que rege todas as coisas. Esse Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Esse Deus nunca perdeu uma guerra. Esse Deus não perde o controle. E esse Deus é o nosso Deus. Só que você vai ler que no capítulo 11 de Números, o mesmo povo que viu tantos sinais no Egito, queria voltar para o Egito. Estava com saudade dos pepinos, das cebolas, dos melões e dos alhos. No Egito, irmãos, Israel comia lavagem. No Egito, Israel comia as sobras dos faraós. E quanta gente, irmãos, está no Egito comendo o resto ou as sobras e acha agradável o paladar. Todos nós, irmãos, podemos pensar, não devemos nem pensar em voltar para o Egito, pensando que aparentemente lá tem mais vantagens. E não tem, irmãos. Nós aprendemos que a palavra Egito
Metzraim. Metzraim significa lugar de aperto, lugar de aflição e lugar de angústia. E quantos irmãos não desejam voltar para o Egito porque não está aguentando a pressão do dia a dia, a pressão do desemprego, a pressão da doença, a pressão da necessidade. Irmãos, se com Jesus passamos por aflições, imagina sem Jesus. E Jesus falou isso em João 16:33, o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Bem, se Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer. Só que João, ele fala lá em 1 João capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quantos irmãos estão amando o mundo, o Egito, a Babilônia, e não querem ficar no deserto? Aprendemos que a palavra deserto, no hebraico, vem de Midbar. Midbar significa lugar de revelação, aleluia, lugar de manifestação da glória de Deus, lugar de ação, de unção do Espírito do Senhor. E foi no deserto que Deus operou os maiores milagres. Foi no deserto que Deus trouxe para Israel realmente uma direção. E alguns, infelizmente, não entenderam o propósito, mesmo Deus falando, e morreram. Quem entrou em Canaã, meu irmão, foi a 4ª geração do povo de Israel. Foi os filhos de Israel que entrou na 4ª geração. Está em Josué 5:12. Depois você leia. Está escrito que Deus, ele deixou o povo morrer no deserto, porque no deserto, quando Deus fala, o mortal se cala. E o povo queria falar, queria retrucar, queria argumentar, e com isso Deus matou. Hoje, meu irmão, Deus não pode matar como matou no deserto, mas a pior coisa é você voltar para o Egito e achar e pensar que é a melhor escolha. Então, amado irmão, compartilhe esse vídeo, evangelize, seja um evangelista. Não te custa você se inscrever, dar o like de joinha, não te custa você compartilhar essa palavra. Talvez muitos querem entender o que estão passando e por que estão passando. Deus ainda é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro presente na hora da tribulação. Deus te abençoe. Tenha uma tarde, um final de semana abençoado e bem-sucedido. Te amo no amor de Jesus. Shalom Adonai.